Graça e paz, meus irmãos. É momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor através da exposição das Sagradas Escrituras. E nós, como temos feito, pregado de forma expositiva o texto de Romanos, toda a carta que Paulo escreveu àquela igreja. Eu quero convidá-los, então, neste momento, mais uma vez, a abrirem as suas Bíblias, mantê-las abertas no livro de Romanos, ou melhor dizendo, na carta aos Romanos, no seu capítulo 9. Nós vamos então proceder à leitura desta feita, dos versos 19 a 29. Eu vou repetir para que você possa então achar aí com calma. Romanos capítulo 9, onde eu procederei à leitura dos versos 19 a 29. A soberania de Deus. A palavra do Senhor, então, nesta noite, nos instrui com as seguintes palavras. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, aos quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Meus irmãos, eu digo para vocês que o Romanos 9 não tem sido fácil de se falar ao longo dessas últimas semanas. Essa é aquela doutrina que, de certa forma, mexe um pouco com o nosso ego, mexe um pouco com o nosso coração, porque de forma muito clara a gente entende que Deus nos escolheu. A gente entende que se estamos aqui é pela graça do Senhor e não pela força do nosso braço. E Paulo está tentando aqui, ao longo desses versos, mostrar para aquela igreja lá em Roma e explicar por qual motivo a nação de Israel, na sua grande maioria, por assim dizer, haviam rejeitado a Jesus Cristo. Haviam rejeitado o Messias, aquele de quem a palavra tanto falara em tantos momentos, em tantas profecias e por várias e várias vezes. Quando nós nos deparamos, então, com os nossos irmãos, ou melhor dizendo, quando nos deparamos então com os judeus daquela época, a maioria deles, boa parte, não creu no Messias. O Salvador do mundo, que entregou a vida na cruz para aqueles que eram seus, infelizmente foi muitas vezes rejeitado pelos seus ou pelos seus patrícios, pelos seus contemporâneos, pelos seus conterrâneos. E a maioria deles, então, ignorou Jesus Cristo.
Talvez uma boa parte deles, além disso, pede a morte de Jesus naquele momento fatídico em que se tem que escolher entre Jesus e Barrabás. Então agora Paulo vai nos explicar então, dando essa ideia do que significa Israel. E nós já falamos disso algumas vezes, tanto na minha fala como na fala do seminarista Jean, de que o Israel, ele era o Israel não o ético, não o nascido necessariamente, ou aquele que tinha uma descendência ou sangue de Abraão, mas que israelita verdadeiro, como Paulo diz, é todo aquele que nasceu de novo. Portanto, embora nós não tenhamos sequer algum parentesco próximo de Abraão ou de algum judeu, nós nos consideramos como filhos espirituais em Abraão. Nós nos consideramos, sim, o verdadeiro povo de Deus. Mas isso não tem que trazer para nós qualquer tipo de orgulho, e é justamente isso que Paulo vai quebrar hoje. Mas isso mostra apenas a graça e a misericórdia de Deus. Paulo está dizendo, meus irmãos, que é Deus quem mantém a sua palavra, é Deus quem mantém as suas promessas, é Deus quem mantém a sua aliança com o povo. E naquele momento ele diz, em Israel, muitos que não me abandonaram. Em determinado momento ele diz, há 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Há sempre o remanescente de Deus. Mas aqui vem uma pergunta, de certa forma, justa. Afinal de contas, se Deus escolheu, afinal de contas, se Deus de fato chamou o seu povo, o texto começa com uma pergunta que, no mínimo, nos deixa um tanto quanto pensativos. Quando ele diz assim, tu porém dirás, de que se queixa ele? E esse ele aqui é a referência a Deus, ou numa outra versão, do que se queixa a Deus. Olha, do que Deus reclamaria, se afinal de contas foi ele que escolheu? Por que inúmeras vezes, em todo o Antigo Testamento, nós vemos Deus falar, Israel, volta. Israel, arrepende. Israel, vocês estão me deixando. Israel, você é uma nação que deixa o seu Senhor. O boi conhece o seu dono, mas Israel não conhece. Parece ser uma pergunta justa. Se Deus escolheu, por que agora, então, ele se queixa? E é justamente isso, irmãos, que Paulo vai responder aqui. Paulo faz aqui o que nós chamamos aqui de um meio de comunicação em que ele vai se anteceder às perguntas. É como se Paulo estivesse pensando aqui que ele está palestrando ali na igreja de Roma. E de repente alguém levanta a mão e faz, Paulo, eu entendi o que você falou, mas eu quero te fazer uma pergunta. É como se Paulo então adiantasse essas perguntas no seu texto. E hoje Paulo vai responder, o apóstolo Paulo vai responder sobre essa questão. Por que Deus se queixa? Por que Deus então acha ruim que as pessoas não venham até ele? E é por isso, irmãos, que hoje o tema da minha mensagem é a soberania de Deus na eleição. Eu vou repetir para você. A soberania de Deus na eleição. Esse é o meu tema. E para responder então essa pergunta, Paulo vai responder ela em 3 atos. E a primeira coisa que Paulo vai dizer, antes de talvez responder de fato, antes de dar uma resposta, ele vai nos lembrar quem Deus é e quem nós somos. Então, nos primeiros versos aqui, melhor dizendo, no verso 20 e 21, Paulo diz algo que nós temos que sempre ter em mente. Porque quando nós estamos diante de uma doutrina difícil, ou de um texto mais complicado, que nos gere alguma polêmica, a gente sempre tem que entender, irmãos, algo que eu já falei, eu vou repetir, talvez essa não seja a última vez em que eu vou falar sobre isso, a ideia de que Deus, ele é soberano, autoridade soberana de Deus. E Paulo começa a responder dizendo o seguinte, presta atenção no que ele diz aí, por isso que eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta. A pergunta de Paulo é, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Ele molda, ele determina o curso da história de acordo com o seu plano eterno. Nada, exatamente nada, pode resistir à vontade de Deus. Nenhum, pelas nossas maiores forças, pelo nosso maior talento, a gente não pode resistir à vontade de Deus. Mas Paulo aqui, meus irmãos, está confrontando justamente essa presunção.
Porque é muito interessante como muitas vezes a gente se acha muito inteligente, a gente se acha muito esperto, e a gente às vezes quer discutir com Deus, como se falando assim: Senhor, o Senhor tem certeza mesmo disso? Será que talvez o Senhor não tenha se enganado? E notem, irmãos, ao longo da história, acontecimentos como esse foram marcados pela palavra. Aliás, Moisés pensou assim em determinado momento. Quando Deus chama Moisés e fala: Moisés, você vai libertar o meu povo, Moisés pensa consigo: Senhor, com todo respeito, sei que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor conhece tudo, mas olha, eu acho que o Senhor se enganou. Porque eu não sou bom de falar em público, tenho ali meus problemas, e fala: eu acho que eu não sou a pessoa certa para esse trabalho. E é assim que Moisés fala. Ou talvez a gente também fale isso no nosso cotidiano, quando determinada coisa aconteça e a gente fala assim: mas não era para isso ser dessa forma. Não era para ser assim. No meu trabalho era para ser diferente. Na minha escola era para ser assim. Na minha família as coisas deveriam ser distintas. E de certa forma, essa é a mesma presunção que toma conta do nosso coração, nos achando melhores do que Deus. Irmãos, Deus dirige a história com seu braço poderoso. Ele é o Criador. Por isso, Paulo, então, agora começa a responder dizendo o seguinte: primeiro, não seja arrogante. Coloque o questionamento no seu devido lugar. Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui para você não achar que Deus não quer que nós façamos perguntas. Aliás, um dos jeitos que nós temos de aprender é fazer perguntas. Quando nós estamos estudando no seminário, eles dizem o seguinte para nós: faça perguntas ao texto para que você possa entender. Então a ideia aqui não é limitar a nossa capacidade intelectual. Como se dizendo assim: olha, não pergunta nada não, né? Não pergunta nada, só aceita. Aliás, a Bíblia muitas vezes não precisaria, mas nos dá as respostas e explica os motivos. Então a questão aqui não é cercear o nosso intento de aprender, pelo contrário. É importante que nós façamos perguntas para o texto, para a palavra, para que eu e você possamos aprender mais do que Deus tem para nós. Portanto, a pergunta, o estudo, graças a Deus, tem o seu lugar na palavra do Senhor. Não é à toa que nós sempre falamos com muito entusiasmo na nossa escola bíblica dominical, porque é o momento que nós podemos perguntar ao nosso professor. No momento em que nós podemos questionar determinados textos difíceis e complicados e talvez trazer luz para o nosso entendimento e também para o nosso crescimento espiritual. Portanto, não é a ideia de cercear as perguntas, mas o que Paulo está dizendo é que não há presunção. Não pode haver da nossa parte arrogância. E é interessante como o professor sabe disso. E quem é professor sabe do que eu estou falando. Quando um aluno tem uma dúvida genuína e faz uma pergunta, você sabe. Agora, quando o aluno quer, na verdade, só testar o professor, só tentar colocar o professor numa saia justa, saiba você, aluno, que o professor também sabe isso. E o que Paulo está dizendo é justamente isso. Por que dirá? Ou seja, por que você vai fazer essa pergunta? Quem é você para fazer esta pergunta? E para ilustrar, então, quem nós somos e quem Deus é, ele vai trazer à luz aqui uma ilustração muito comum ao Antigo Testamento. Quando ele diz assim: pode acaso perguntar o vaso que está sendo feito para o oleiro, aquele que vai fazer, por que me fez assim? E, irmãos, esse termo ou essa ilustração, ela é usada muitas vezes. Olha o que Jeremias nos diz lá no capítulo 45. Ai daquele que, contente com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra que não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que me geras? E a mulher: por que dás à luz? Jeremias também se utiliza dessas mesmas expressões quando diz assim, lá em Jeremias capítulo 18. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro. Se lhe estragou na mão, e se tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós
como fez este oleiro, o da casa de Israel, diz o Senhor. Irmãos, essa é a verdade. Talvez a gente não esteja muito familiarizado com isso, mas a ideia aqui é de um oleiro. O oleiro, né? Boa questão, né? Ele tenta fazer um vaso. Ele tem uma ferramenta que vai girando, e assim que vai girando, ele coloca o barro lá, preparado, é claro, e ele com as suas mãos vai dando forma àquele barro. Ou seja, ele vai moldando à medida em que ele quer. E ele faz como ele deseja. O vaso não pode levantar um dedo e perguntar assim, olha, eu não quero ser feito dessa forma. Eu não quero essa cor, eu não quero esse adereço, eu não quero essa forma, eu não quero ser usado para isso, eu quero ser um vaso bonito. Eu quero ser um vaso usado para colocar uma flor bonita, para enfeitar, para ficar um lugar de destaque. O vaso não diz isso. Aliás, ele não tem sequer autoridade sobre o que ele vai fazer. E o que então Paulo diz, ao trazer essa ilustração para nós e colocar nesse texto, ele está dizendo assim, pense que você é o vaso. Pense que você está na mão do Criador. E a pergunta é, a gente não pode se questionar. O ser humano tenta de várias formas fazer isso. Se questionar sobre a forma que nasceu, sobre o gênero pelo qual nasceu, tentando até confundir coisas como essa, mas a verdade é que Deus nos molda como Ele quer. Irmãos, essas verdades às vezes é difícil porque a gente se sente muito dono da nossa vida, a gente se sente muito dono do nosso futuro. Mas a verdade é que se Deus quiser, amanhã você não vai fazer a agenda que você tinha programado. Que se Deus intervir, amanhã o seu dia de trabalho, como talvez você tenha planejado, não aconteça. Porque Ele é o Senhor da história. Então, para responder essa questão, a primeira coisa que Paulo levanta é dizer o seguinte, quem nós somos? Quem nós somos? E a resposta é clara, é direta e de certa forma simples. Nós somos um vaso da mão do oleiro. Nós dependemos do Senhor. Se nós dependemos do Senhor, Paulo então, respondendo essa pergunta, ele vai dar uma outra resposta. Talvez não a que nós gostaríamos, mas a resposta bíblica para a pergunta. Se Deus escolheu, tem alguma injustiça nisso? E ele vai dizer o seguinte, segunda questão, é que tudo o que Deus fez é para manifestar a sua glória. Acompanha comigo na sua Bíblia aí os versos 22 e 23. Olha o que a palavra de Deus nos diz então. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Irmãos, tudo isso acontece no mundo para que a glória do Senhor seja manifestada. Mesmo diante da rebeldia humana, ele utiliza todas as circunstâncias para cumprir os seus propósitos eternos. E eu sei o quanto isso muitas vezes é difícil de nós entendermos. Porque se nós olharmos para essa história, nós vamos ver movimentos de violência, nós vamos ver guerras, e talvez na sua cabeça a pergunta é como tudo isso serve para a glória de Deus. Nós estamos vivendo aí, irmãos, recentemente um ataque entre dois países lá do Oriente Médio. Israel e Irã estão talvez guerreando nesse momento, com as estratégias, enfim. E isso sempre traz para nós alguma preocupação. E nós, como é que nós ficaríamos nisso? Nesse mundo globalizado, quais são as consequências para nós como país? Quais são as consequências para nós como nação? E isso, de certa forma, preocupa. Mas, irmãos, tudo isso que acontece manifesta a glória do Senhor. E talvez você pergunte para mim, e já antecipando aquela pergunta, como isso manifesta a glória do Senhor? Porque, meus irmãos, tudo o que acontece foi porque o Senhor determinou que assim o acontecesse. O sol nasce porque Cristo determinou que ele assim o fosse.
O mundo gira em torno do sol porque assim Deus determinou que o fosse. Nós temos a lua à noite porque assim Deus determinou para que o fosse. E tudo acontece segundo a vontade do nosso Deus. E nada escapa ao seu controle. A Bíblia é tão clara em dizer isso, que tem um texto que diz que nem um fio da nossa cabeça, algo tão simplório, algo tão de menos importância, mas ele diz até o que é micro, Deus controla. Ao contrário, meus irmãos, das aspirações humanas por reconhecimento, prestígio, busca de glória, a busca da glória de Deus é justa e é legítima. É interessante porque, ao observar esse texto, Reverendo Augusto comentando, ele diz, se nós olharmos para nós e tentarmos atribuir para nós algum tipo de glória, isso é, no mínimo, insensato da nossa parte. Porque, irmãos, por melhor que a gente faça alguma coisa, sempre há alguém que faça melhor que nós. Talvez você fale assim, olha, eu falo muito bem. Pois saiba, existe alguém que faz isso melhor que você. Talvez você fale assim, mas eu sou o melhor esposo. Deve ter alguém que faz isso melhor que você. Sou a melhor esposa. Certamente tem alguém que faz melhor que você. Eu sou mais bonito. Certamente tem alguém mais bonito que você. Sou mais charmoso. Certamente tem alguém mais charmoso que você. Ou seja, não há, irmãos, qualquer presunção de glória para nós mesmos. Porque tudo que a gente faz, ainda que a gente faça muito bem, tem alguém que faz melhor. E se você faz isso muito bem, é um sinal que você faz muitas outras coisas não tão bem assim. Então, quando o homem traz glória para si, isso é insensato. Quando o homem traz luz para si, isso é tolice. Agora, quando Deus o faz, isso é dignidade. Porque quando a Bíblia diz que ele tem preparado, ele dá a entender que Deus tornou Faraó, por exemplo, um vaso de ira. E isso para cumprir a sua vontade. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos as 10 pragas e a gente às vezes até se pergunta, mas por que 10? Não podia ser uma só e estava tudo resolvido? Mas precisava ser aquelas 10. Para que todos os deuses do Egito fossem humilhados e para que a glória de Deus se manifestasse. E é assim, irmãos. E é assim na nossa vida. Muitas coisas acontecem para mostrar que quem está no controle dela não é você. Muitas coisas acontecem para mostrar que não é você que tem a última palavra, mas é Deus. E essa é a glória de entender que é o nosso Deus que tem tudo debaixo das suas mãos. Mas agora, respondendo essa questão, se Paulo disse então, primeiro, e é bom nós lembrarmos aqui das respostas. Primeiro, que Deus ele é soberano. Segundo, que Deus ele é glorioso. E terceiro e última questão, a que Paulo nos coloca aqui, é que existe sim uma responsabilidade humana. E essa aqui, meus irmãos, é a doutrina mais discutida ao longo da história. Como conciliar para nós soberania de Deus e responsabilidade humana? Porque não pense você que o fato de você pecar é responsabilidade de Deus. E essa é uma compreensão errada desse texto. Como se eu dissesse assim, olha, mas eu estou pecando porque Deus assim o quis. Não pense isso. Quando você faz algo que não agrada ao Senhor, você decidiu fazê-lo. Quando você assume uma posição de pecado, quando você não assume compromisso com a verdade, quando você não é um bom pai, quando você não é uma boa esposa, um bom esposo, quando você não faz conforme a palavra assim o orienta, é por causa da dureza do seu coração. E quando aqueles que renegam a Jesus o fazem, eles fazem pela dureza do seu coração. Hoje pela manhã, quando nós falávamos sobre evangelização, na escola bíblica dominical, eu mostrei para os irmãos de que há aqui um risco inerente à pregação do evangelho. E muitas vezes esse risco está no sentido de que nós seremos ignorados pelas pessoas. Nós seremos tidos como loucos. E a palavra de Deus já nos diz isso. Que para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus para a salvação. Mas notem, irmãos, toda vez em que nós pregamos a palavra
e a devolutiva disso é negativa, ou a pessoa ainda faz brincadeira conosco, ele está trazendo para si responsabilidade dele, porque ele está negando ao Senhor. A responsabilidade humana, meus irmãos, não anula de forma alguma a soberania de Deus. Embora a gente chame isso aqui de um paradoxo, mas talvez paradoxo não seria a melhor palavra, porque paradoxo é a ideia de verdades que se contradizem. Na verdade, essas verdades não se contradizem, elas andam juntas. E a Bíblia inteira vai falar sobre isso. Sobre a nossa responsabilidade de nos cultivarmos como bons cristãos, sobre a nossa responsabilidade de lermos a Bíblia, a nossa responsabilidade de orarmos, a nossa responsabilidade com a nossa família, a nossa responsabilidade com o nosso testemunho cristão. E isso, irmãos, é responsabilidade nossa. Quem é que deve crescer na fé? Eu e você. Quem é que deve falar de Cristo para as pessoas? Eu e você. Quem é que deve ler a Bíblia todos os dias e encontrar nelas palavras de vida eterna? Eu e você. Essa responsabilidade, portanto, irmãos, ela é nossa. Ela é minha, mas ela é sua também. E nesses 6 últimos versículos, Paulo vai dizer que a queixa de Deus ela é justa. E por que ela é justa? Porque Deus se queixa da incredulidade das pessoas. Porque elas sempre foram rebeldes, insistentes, indolentes, não observaram a lei, incrédulas que mesmo vendo os milagres, negaram a Jesus. E não foi assim. Depois de verem as 10 pragas no Egito, chegaram de frente ao mar e o que eles fizeram? Temeram. Então Moisés abre o mar e eles passam a pé enxuto. Mas depois de ver tudo isso, você pensa, pronto, agora está tudo feito. Eles viram as 10 pragas, eles viram o mar se abrir. Irmãos, é milagre demais para uma geração só. Mas chegando ao Egito, o que eles fazem? Murmuram. Usam de incredulidade. Quando Moisés, então, se demora alguns dias pegando as tábuas da lei, o que o povo faz? Comete idolatria. Às vezes a gente pensa assim, e esse pensamento de vez em quando vem à minha cabeça. Talvez se nós tivéssemos um milagre aqui na igreja, uns 2 ou 3, né? A gente pudesse crescer. Imaginou? 2 ou 3 aqui alguém, né? Que não andava mais, um cego, vendo alguma coisa dessa natureza, quem sabe operando aqui uns 2 milagres, nossa igreja encheria aqui nesse bairro. Aí, mas quando eu penso nisso, eu me lembro daquele povo que mesmo vendo tantos milagres, mesmo vendo tantas manifestações poderosas da mão de Deus, ainda assim negou a Cristo. Aliás, negou a Deus através das suas atitudes. Portanto, não são os milagres que fazem as pessoas talvez virem a Cristo. É sempre o poder e a graça do nosso Senhor. Irmãos, é como se nós pensássemos assim. Imagine que você está num navio e você é responsável pelas escolhas daquele navio. De certa forma, você é responsável por isso. Mas lembre-se, por mais habilidoso que seja o marinheiro, por mais treinado que ele seja, por mais experiente que ele seja, ele não consegue prever todas as situações, porque o mar pode colocar o navio a pique a qualquer momento. E assim também, irmãos, Deus é soberano sobre a nossa vida em todo o tempo, mas ao mesmo tempo nós também devemos ser responsáveis pelo aquilo que nós vivemos. É responsabilidade sua vencer o pecado dia a dia. É responsabilidade sua vencer o pecado e as tentações do seu dia a dia. Em seguida, então, para mostrar isso de forma muito bíblica, Paulo agora traz para nós alguns textos do Antigo Testamento, onde ele vai então sedimentar aqui a sua resposta. Ele disse, olha, Deus, ele é soberano sobre tudo, a glória está sempre em Deus, e ele diz o seguinte agora, trazendo o Antigo Testamento, e ele diz, no verso 25, assim como diz Oséias, chamarei povo meu ao que não era povo meu, e amado ao que não era amado. O que Paulo, então, está nos dizendo aqui, nesses textos, é que Deus sempre teve o seu povo. E que não há aqui de Deus uma espécie de plano B, como se
o primeiro povo de Deus não tivesse dado certo, e agora ele pensa assim: poxa vida, não deu certo, o que eu faço agora? Eu vou fazer meu outro plano. Meus irmãos, quem tem plano contingente somos nós, porque a gente precisa disso. Porque a gente não sabe do futuro. A gente pode fazer 1000 coisas, mas a gente tem que ter um plano B. E se isso não der certo, como é que a gente vai fazer? E aliás, é sábio da nossa parte pensarmos também um plano B, ou quando as coisas não caminharão conforme a gente pensa. Mas, irmãos, isso não cabe na agenda de Deus. Não cabe um plano B. Não cabe, se não der certo, eu faço assim. E se eu não conseguir isso, eu olho para esse lado. E ele vai dizer, não, porque Deus sempre teve o seu povo. E nesse versículo de José, ele diz, eu vou chamar aqueles que não eram, talvez, o que vocês achariam que é o meu povo, mas eles serão amados. E essa expressão aqui, meus irmãos amados, é usado apenas para o povo escolhido de Deus. O que Deus está dizendo aqui é que ele tem os seus amados em todo o mundo. E essa, irmãos, é uma alegria que nós compartilhamos. Porque Deus tem os seus escolhidos lá entre os israelitas, mas ele também tem os seus escolhidos aqui, no nosso país, entre os brasileiros. Ele tem os seus escolhidos lá no Oriente, mas tem também aqui na nossa nação. E em tantas outras. E para reforçar, então, ele vai trazer mais um texto aqui, pincelando um pouco mais e dando mais contorno à sua resposta. Quando ele diz mais relativamente a Israel, e agora ele chama o profeta Isaías. E ele diz, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. E isso nos faz lembrar algo interessante. Certa vez, essa daqui foi a palavra que Deus falou para quem? Para Abraão. Quando Abraão estava triste, sem descendência, Deus falou assim, Abraão, olha lá para as estrelas, olha as areias. Se você pudesse contar, se você pudesse contar, você saberia que o meu povo vai ser mais numeroso que esse. Então, quando ele traz à lume esse texto, ele está nos lembrando daquela promessa feita lá no passado a Abraão. E ele diz, mas o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Portanto, agora, Paulo chancela, ele bate o carimbo para dizer, a palavra do Senhor não passa vazia. A palavra e as promessas do Senhor, elas não ficam vazias. Pelo contrário, elas se cumprem. E nosso Senhor Jesus disse que nenhum tio passará da lei, antes que tudo se cumpra. Portanto, irmãos, a promessa do Senhor é para nós. E agora, então, fechando essa parte do texto em que nós lemos, mais uma vez, Paulo traz aqui o profeta Isaías e diz o seguinte, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. É interessante pensar nisso, porque quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra, e há um tempo atrás eu assisti um vídeo sobre onde era Sodoma e Gomorra. Irmãos, lá não existe mais nada. Aquela memória e os habitantes de lá foram totalmente esquecidos. E nós só sabemos da existência daquela cidade porque a palavra de Deus o diz. Mas não há memória, não há pessoas, não há história, não há livros. Acabou. E Paulo traz esse texto para dizer, se o Senhor também não tivesse sido conosco, se o Senhor não tivesse operado na descendência para que Jesus viesse, tivesse deixado nos, digamos assim, a nossa própria sorte, nós da mesma forma, e Paulo traz aqui então todos os judeus que eram conversos, ou seja, aqueles que acreditavam em Jesus Cristo, diz, nós também teríamos sucumbido, igualzinho àquelas duas cidades. Irmãos, concluindo aqui, ao contemplarmos a soberania de Deus, a nossa responsabilidade diante deles, nós somos levados a um profundo senso de temor, mas também de reverência ao Senhor, para que possamos viver em submissão à sua soberana vontade e confiando sempre nos planos perfeitos de Deus para a nossa vida. E antes de encerrar, eu quero aqui trazer algumas aplicações.
E a primeira delas, irmãos, cultivemos uma vida de humildade diante da soberania de Deus. Eu sei que a doutrina da eleição não é fácil. Aliás, muitas vezes eu brigo também com ela em alguns momentos, pensando e talvez refletindo, quando algumas outras coisas são acrescentadas e pensando sobre isso. Mas antes de você pensar qualquer coisa, lembre-se, ela é bíblica. Ela está exposta em Romanos 9 de uma forma muito completa. Mas não só em Romanos 9. Aliás, nos textos em que nós lemos hoje durante a liturgia. Não sei se você prestou atenção no boletim da igreja nos últimos 2 domingos, mas eu fiz questão de colocar 25 citações, onde na Bíblia nós olhamos a palavra eleição ou um termo correlato, para mostrar, irmãos, que essa é uma doutrina bíblica. O que eu estou trazendo para os irmãos aqui não é algo que está no meu coração, não é algo que talvez eu tenha imaginado ou pensado durante a semana, mas é algo que a palavra de Deus nos fala de forma muito clara. É claro, para nós, da nossa limitação, isso nem sempre vai ser fácil de entender. Mas quando nós não conseguimos entender, é o momento de nós olharmos para Deus e falarmos: Senhor, eu preciso da Tua graça. Porque mesmo não entendendo tudo isso, eu quero amá-lo de todo o meu coração. Portanto, a minha segunda aplicação é: viva de forma grata ao Redentor, que em Cristo executou a nossa salvação. Irmãos, nós temos motivos para viver de forma grata ao Senhor. De lembrar que as coisas não são fáceis. E notem, eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a nossa vida é fácil. Aliás, passamos por vários problemas. Tal como o salmista fala, muitas vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte. Isso vai acontecer com todos nós. E não é bom, não é gostoso passar por problemas. Mas em todos eles, nós vemos a boa mão do Senhor. Portanto, busquemos obedecer a sua palavra. Busquemos compartilhar do Evangelho para o mundo perdido e que necessita do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que o Espírito Santo nos guie. Que o Espírito Santo nos fortaleça para vivermos de acordo com a vontade do Pai Celestial. Que Deus nos abençoe.